como é que vocês estão? Opa, toda vez eu saio dando barcada em tudo. Vamos continuar a leitura do Despertar da Consciência. A gente parou na página 268 e nós estávamos falando sobre... Deixa eu dar uma relembrada aqui. Impulso, irritabilidade, sensação, instinto, inteligência, razão, intuição, né? São as individualizações, né, das nossas ações. A gente estava falando sobre melhorarmos a nós mesmos, para resumir. E vamos dar continuidade aí na página 268, que a gente ainda estava no capítulo 7, né? Vou confirmar aqui, isso, dos elementais. Um minutinho. Tem gostado da leitura, gente? Precisando melhorar alguma coisa? Vocês acham que eu preciso falar mais devagar? Como é que é? Porque às vezes eu tô lendo, eu já tô um pouco acostumada com a minha leitura. Então eu não... Aí a hora que eu vejo, eu já... Nossa, tem que explicar onde eu tô, né? Mas eu vou tentar ler com mais calma. Então vamos voltar aqui. Todos esses seres citados, do impulso à intuição e outros incontáveis, são idealizados e criados, aperfeiçoados e integrados ao espírito. O Deus desse universo, por assim dizer, compondo desse modo a expressão da própria consciência, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jó, capítulo 5, versículo 5. São esses personagens que representam e determinam as qualidades da nossa essência consciencial. Por consequente, qualificam e promovem o elemento do entorno por meio das interações, das permutas incessantes. Encontra-se nas anotações de Kardec informações sobre as qualidades dos fluidos como determinantes do processo de evolução dos seres. Nas etapas descritas, o quadro dos fluidos seria, pois, os de todas as paixões, das virtudes e vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondendo aos efeitos que eles produzem. Isso implica dizer que nós podemos, ao assimilar os fluidos, torná-los em irritabilidade, transformá-los em irritabilidade em qualquer outro elemento, segundo os nossos valores, isso é, vícios ou virtudes. Olha, lembrei de Chorão. Então, quando a gente assimila esses fluidos, eles vêm, né, gente? Não tem como, assim, por afinidade ou não, eles vão estar aí, ou na psicosfera, ou pela afinidade. Mas é possível, então, transformá-los, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Vamos lá. Eu gosto de comentar umas coisinhas, mas, ó, tô só levando em consideração o que eu entendi do que foi lido aqui. O instrutor Aulus, nos domínios da mediunidade, declara que tudo é espírito no santuário da natureza. Ao referir-se à matéria mental determinante, enfatiza que se modificássemos os nossos pensamentos, tudo se modificaria conosco. A parte X que eu acho da questão, porque eu vou falar que eu acho que eu já pratiquei, tenho praticado muito isso, é sobre mudar os pensamentos, é sair dos pensamentos mais densos. Realmente é mais difícil. No começo. Depois a gente... É uma luta constante, mas depois a gente consegue. E eu falo porque eu acho que eu senti isso em mim, que melhorou muito. Enfim, vamos voltar aqui. Ignorando que as criações mentais são compostas de pensamentos semicondensados em forma de fluidos vivos, as capacidades e possibilidades são ilimitadas. Frente aos incontáveis potenciais inerentes à consciência e desconhecendo que a fonte das próprias energias é inesgotável, assemelhamos-nos com um peregrino morrendo de sede à beira de um oásis. Segundo Miramês, nunca devemos nos esquecer de quem pensa, cria e é responsável por sua criação. Aulus, por sua vez, adverte: não será, porém, fácil estabelecer a diferença entre criação mental, que nos pertence, daquela que se nos incorpora à cabeça. Ou seja, o que é nosso e o que não é. Destacamos a expressão incorpora à cabeça por ser aquela de Aulus, que se utilizou para designar as formas pensamento incorporadas diariamente pelo ser pensante. Joana de Ângeles observa que são mais de 95 mil pensamentos elaborados pelo espírito a cada 24 horas. Dá pra entender porque a gente entra em curto, né? Observa que são mais de 95 mil.
cujas origens podem ser do indivíduo e ou dos pensamentos que lhe compartilham o meio. Por consequente, não é possível criar, agregar pensamentos sem a interação. Ou seja, tem que ter um fio de afinidade. De alguma maneira, você tem que ter isso dentro de você. Assim, eu entendo. Assim eu entendo. Uma vez individualizadas como criaturas psíquicas, elas, as formas pensamento, desejam viver a sua vida em relativa autonomia. Não raras às vezes, assumem o comando mental, parcial ou total do seu próprio criador, uma vez que este será obrigado a manter e nutrir a própria criação. Por essa razão, cabe a advertência do Mestre de Nazaré, a cada um segundo as suas obras. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Em Pietro Baldi, verificamos a mesma elucidação. O impulso impresso na matéria fica e, quando reaparece, exprime-se como vontade autônoma de continuar na sua direção como criatura psíquica independente, criada por obra vossa, mas agora quer viver sua vida. E em Emmanuel, validamos as palavras de Pietro. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo os cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extinção. Sintetizando, pode-se entender as formas pensamento como criaturas concebidas por criações mentais ou incorporadas na permuta com o meio. O fato é que, uma vez criadas, elas têm direito à vida, facultada pelas leis divinas. Alerta-nos a espiritualidade para o fato de que somos responsáveis por nossas criações mentais, nossos verdadeiros filhos. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Imprimimos qualidades às vossas criações. Podemos criar pensamentos semelhantes a esses raios divinos, a exemplo da oração, que nos plenificarão, ou raios mortíferos que nos destruirão. Alerta-nos Emmanuel em Vinha de Luz, capítulo 73 de Falatórios. De alguma forma eu vou chegar até essa literatura, e vocês também. Aí tem muitos, a fila tá grande, gente. Nós vamos ter que aumentar o tempo de leitura, porque o trem tá de muito. Que os raios exteriorizados em forma de palavras podem consolar, verificar ou matar. Assim é que fomos qualificados como deuses, no sentido crístico da palavra. Somos co-criadores de universos de dimensões indescritíveis. Temos poderes incalculáveis. Toda a vida para muitos desconhecidos. Jesus, conhecedor de nossas potencialidades latentes, prenunciou: se tiverdes fé, fareis o que eu faço e muito mais. Jó, capítulo 14, versículo 12. Por outro lado, poderá nos questionar: o que fizeste dos filhos a vós confiados? O divino amigo atesta, portanto, a nossa herança divina. Se é imprescindível o autoconhecimento, não será possível concretizar a proposição de Jesus se ignorarmos as leis que regem a vida em sua plenitude. Todas as coisas se originam da mesma essência, o psiquismo divino. Obedecem à mesma lei, nesse percurso ascendente da evolução, que as conduzirá à transformação e ao aperfeiçoamento gradativo de seus potenciais em latência. Com o objetivo de organizar reflexões, Manuel Filomeno de Miranda esclarece: a energia que provém do psiquismo, pelo modelo organizador biológico, alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada. Pelo mesmo processo, atinge o psiquismo imprimindo-se no espírito. Os hábitos, portanto, os condicionamentos, vêm do exterior para o interior, e os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidade que se impõe. Que é isso que tá aqui? Eu dei uma espinha na mão, gente. Continuando.
Convém ressaltar da citação acima que a conduta orgânica disciplinada e a energia que percorre o caminho do psiquismo é o espírito individualizado. Se a disciplina é característica da fonte original, o psiquismo divino, e dessa maneira alcança o seu destino, o espírito individualizado, qual a origem dos condicionamentos que sustentam o psiquismo humano? A origem dos hábitos direciona-se do exterior para o interior e encontra sintonia no espírito que os recebe e nutre, diferindo das aspirações cultivadas que partem de dentro para fora, constituindo-se necessidades que se nos impõem. As leis divinas são perfeitas, porém, via de regra, nós a corrompemos. Tanto os hábitos quanto as aspirações terão a qualidade que imprimirmos a eles, que por escolha individual, que por influência do meio, em processo da contínua interação e permuta. Em ambos os casos, somos sempre os artífices da nossa realidade, uma vez que há uma linha muito tênue entre a autonomia e a influência de forças exteriores inertes aos seres criados, cuja relação é mediada pela similitude das tendências e de escolhas, pela repulsão e atração. Somos influenciados e influenciamos, positivamente ou não, dependendo das nossas inclinações e conquistas espirituais. As leis divinas são perfeitas, porém, via de regra, nós as corrompemos. Tanto os hábitos quanto as aspirações terão a qualidade que imprimimos a eles, que por escolha individual ou por influência do meio, em processo de contínua interação e permuta. Em ambos os casos, somos sempre os artífices da nossa realidade. Aí eu voltei aqui um pouquinho, né? Em relação, assemelha-se a uma disputa por territórios, da qual a mais forte sai vencedora, que dependerá essencialmente dos valores com os quais nutrimos as nossas criações mentais. O fato é que a decisão será sempre nossa. Por isso, a importância de desenvolvermos a consciência das nossas potencialidades. Qual é, afinal, a fonte da força de poder que devemos nos nutrir? Qual é, afinal, a fonte de força e poder que deve nos nutrir? Referendamos, à guisa de reflexão, as palavras a seguir. A formosa luz do Evangelho, irradiando-se de coroação do Cristo e grandiosa usina do nosso sistema planetário, desce às outras fontes captadoras de sua força e de seu poder. E o homem tem em si um vasto campo, o seu espírito imortal, que tem capacidade para receber essa luz. Essa energia quer se irradiar para transformar o mundo. Um processo simples, então, se inicia. Recebe a mente a força divina vinda do Evangelho, condensador da energia do Cristo. Recebe-a e transmite ao espírito, e daí ao corpo. No vaso purificador, sofre a sublime energia contato necessário para a sua captação real e para o espírito. Então, se não é consumida nos vícios, nos prazeres fáceis, nas futilidades, se houver resistência à prova do fogo, e a energia não é liberada. Num ato pujante de beleza, é arremessada ao perispírito toda a energia acumulada no corpo denso, e aquele se reveste de uma luminosidade ímpar, para mais tarde, vencidas as provas de existência terrestre, fazer fonte perene ao espírito imortal, herdeiro da energia do grande universo. Me perdi. Um processo simples então se inicia. Recebe a mente força divina vinda do Evangelho, condensador da energia do Cristo. Recebe-a e transmite ao perispírito e daí ao corpo. No vaso purificador, sofre a sublime energia, contato necessário à captação real para o espírito, e então, se não é consumida nos vícios, prazeres fáceis e futilidades, ou houver resistência, a energia não é liberada. Num ato pujante de beleza, é arremessado ao perispírito toda a energia acumulada no corpo, denso, e aquele que se reveste de luminosidade ímpar, para mais tarde, vencidas as provas da existência terrestre, fazer fonte perene no espírito imortal, herdeiro da energia do grande universo. Isso foi uma observação aqui, né? Em nosso organismo, nada se perderá. Todas as forças, li 2 vezes, né? Em todo o organismo, nada se perderá. Todas as forças serão canalizadas dentro das funções que lhes são próprias, convidadas, sem exceção, a evoluírem com nossas almas, da mente ao modelo organizador biológico, deste ao corpo físico, do corpo físico ao perispírito, à mente ao eu superior e ao espírito. Para São Luís, a materialidade desses envoltórios diminui à medida que o espírito se purifica. Para Allan Kardec, a forma dos corpos se modifica no sentido determinado segundo a lei, à medida que o ser moral se desenvolve. O trabalho incessante na obra do Cristo, começando pela educação dos nossos sentidos, visará a transformação e a promoção das unicidades conscienciais do universo físico e psíquico, unidades.
conscienciais do universo físico e psíquico, o perispírito, e a deste em potenciais do universo mental, o das virtudes. O eu superior os recebe e se responsabiliza por incorporá-los ao espírito imortal, pois cada consciência é constituída de incontáveis elementos. Jesus amorosamente nos advertia: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, 21. Onde estiver o nosso pensamento, aí estaremos. Devemos fixar o pensamento em ideias elevadas que nos orientarão para a frente e para o alto. Como disse Leon Denis, imprimiremos condição oposta ao nosso percurso caso optemos por ideias inadequadas. Por essa razão, faço importantíssimo o esclarecimento de Aulus a André Luiz. Em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério para a caveira terrena, possuímos uma vida mental parasitária de vez que ocultamos a onda do pensamento que nos é própria. Para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e opiniões afeiçoados que constituem fácil a acomodação do menor esforço. Com relação aos hábitos desditosos, de consequências desastrosas para o espírito individualizado, Aulus nos adverte para o cuidado com o julgamento das realidades alheias, mascarando a nossa realidade mental. O verniz social medeia relações, anestesia os sentidos, sobretudo que deveriam ser a sentinela interior. Compromete a nossa saúde mental e adia por tempo indeterminado o autoencontro. Das características atávicas, o julgamento pelo critério da craveira terrena foi objeto da atenção do divino Criador. Como é que vedes um argueiro do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Olhai para si mesmo, para a trave do nosso olho é o sublime conselho, chave de autoconhecimento, do despertar da consciência, necessidade individual intransferível. No entanto, as cristalizações mentais, resultado das repetições do tempo, trabalham nos hábitos que exigem vontade, esforço e renúncia para as necessárias transformações. À luz da terapêutica universal, as leis da vida, as transformações devem realizar-se de dentro para fora. A vida mental é semelhante aos músculos que, quando não exercitados, atrofiam. Sem exercitar a mente, ela atrofiará. Se o exercício for contrário à lei do amor, ela se deformará, assim como seus veículos de manifestação, a começar pelo corpo mental. Os músculos exercitados apenas em determinados movimentos, quando convocados a exercícios diferenciados, encontrarão enormes dificuldades. O mesmo acontecerá com a mente e os pensamentos. Quando fixados em determinadas ideias, cristalizam-se de tal forma que podem gerar os tipos de enfermidades e ainda mais resistentes a qualquer terapêutica disponível nos planos físico e espiritual. Todos os tipos de fobias nascidas da depressão nervosa trazem consigo energias deturpadas, transmutando-as em inúmeras alegrias que têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspectos, confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra. Eu pauso o vídeo aqui, se eu repetir umas palavras, vocês não grilam não, tá? A vida mental é semelhante aos músculos que, quando não exercitados, atrofiam. Sem exercitar a mente, ela atrofiará. Se o exercício for contrário à lei de amor, ela se deformará assim como seus veículos de manifestação, a começar pelo corpo mental. Os músculos exercitados apenas em determinados movimentos, quando convocados a exercícios diferenciados, encontrarão enormes dificuldades. O mesmo acontecerá com a mente e os pensamentos. Quando fixados em determinadas ideias, cristalizam-se de tal forma que podem gerar todos os tipos de enfermidades e ainda mais resistentes a qualquer terapêutica disponível do nosso plano físico e espiritual. Todos os tipos de fobias, nascidas da depressão nervosa, trazem consigo energias deturpadas, transmutando-as em inúmeras alergias que têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspecto, confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra. Apenas um ser poderá desfazer-se de uma criação qualquer com eficiência, o seu próprio Criador, quando consciente dessa realidade.
Quando, contrário à lei de amor, o primeiro impulso da mente, através da ação dos pensamentos e dos sentimentos, ou menor movimento dos elementos da matéria mental e irritabilidade, enseja o desencadeamento de um processo cancerígeno, que, segundo Ramatiz, pode levar a milênios para interromper-se, mas se tornará realidade caso persista o comportamento dissonante. Esses elementais primitivos, ou energia primária, que são as entidades vivas astralinas, componentes da matéria elementar, quando usados ou orientados inadequadamente, transformar-se-ão em perturbação enfermiças de variada ordem, somente erradicadas das suas causas mediante a mudança estrutural dos pensamentos e a educação dos sentimentos e das emoções, e a disciplina comportamental. Quando pensamos, criamos e somos responsáveis pela criação, que nos é própria, pois são esses os novos verdadeiros filhos, os verdadeiros talentos que nos foram confiados. Por essa razão, poderíamos aplicar ao contexto em análise interrogativa de Jesus: o que fizestes dos seus filhos ou dos talentos que vos confiei? Vamos lá. Os pensamentos cuja gestação se dá no útero mental passam a ter experiência própria, com características inerentes às matrizes geradoras ou placentas mentais, com características... os vícios e as virtudes. A partir de então, a tutela e a educação estarão sob a responsabilidade e o cuidado de seus genitores. Sobre a determinação da lei de causa e efeito, responderemos por toda a influência que nossas criaturas exercerem sobre o seu meio ou sobre a influência dele, que se manifestarem adequada ou inadequadamente. Da matéria mental originam-se os átomos constitutivos da matéria pesada. Por esse motivo, Allan Kardec enfatiza na questão 33 do Livro dos Espíritos que todos os corpos que consideramos como simples são somente modificações de uma mesma substância primitiva. Esses corpos simples não são outra coisa senão átomos da tabela periódica, componentes de todas as formas em todos os reinos que conhecemos. Comprovando que o progresso da ciência haveria de sintonizar-se com as previsões de Kardec sobre toda a atualidade do ensino universal dos espíritos, os cientistas descobriram, no início do século XX, a existência de átomos mais complexos ou superátomos, além dos até então conhecidos. Essa cadeira progressiva obedece à lei anteriormente elucidada e é sempre a mesma matéria primitiva dando origem a todas as formas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu amo essa frase, gente, eu nem era boa em química. Mas eu... Salve, Dona Lúcia, que ela foi uma professora de química que eu tive, eu nunca esqueci essa frase. Um dia eu conto porque que eu gosto dela. Ai, épocas de escola era bom também. Vamos lá. Se uma das vertentes do pensamento é a matéria mental, esta se origina da matéria primitiva. A matéria que elaboramos pelo pensamento nada mais é do que a aglutinação de princípios inteligentes, formando unidades cada vez mais complexas ou elementais em suas primeiras manifestações da matéria elementar. Gravamos nossa conduta vibracional nessa matéria mental, constituída de vidas menores e inumeráveis, e a depender da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das palavras ou da forma como agimos, atrairemos ou repulsaremos esses trabalhadores do Cristo que nos foram confiados. Essas mentes primárias, inocentes e simples, sem o conhecimento de outras realidades, confiarão até certo ponto em nós ante o convite de outras realidades. Ante ao convite mental que lhe fizermos. As leis superiores nos responsabilizarão por qualquer espécie de harmonia que lhes produzirmos ou nos recompensarão pelo bem que proporcionarmos. André Luiz recebe a seguinte informação do instrutor Jerônimo. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece pelo reto mistério e encantamento. Permanece também, agora foi eu que li errado, em esse livro aqui ele está certinho. Permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublime revelações, desde os estudos de infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. A presença dos elementais em todos os reinos e estágios dentro e fora de nós é um fato. Quer os chamemos de espíritos elementares e espíritos da natureza elementais, princípios inteligentes, sentimentos, emoções ou por outras escalas de espíritos que ainda não são conhecidos, o que importa é que não são seres vivos e
que são seres vivos e nossos irmãos em Cristo, estagiando fora ou dentro de nós. Hamed nos advertia que também somos natureza e que não deveríamos subestimar as forças instintivas que coabitam em nosso universo. Concordo. Na codificação do 607 do Livro dos Espíritos, eles inquirem Kardec: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? Reveja as questões 144, 150, 151 e 152. Assim, também somos nós, espíritos individualizados, galgando a nossa ascensão por meio dos conhecimentos das leis que regem a vida. E, consequentemente, do autoconhecimento. Somos viajores do tempo, nas sucessivas etapas evolutivas. Eis algumas pelas quais estagiamos. 585 do Livro dos Espíritos. A pergunta: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, os seres orgânicos ou inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe? Uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, dependendo do ponto de vista. Sob o ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Já no ponto de vista moral, evidentemente que são 4 graus. Nota: esses 4 graus têm de fato características nítidas, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino animal, tem somente uma força mecânica. As plantas, ainda compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há, nos minerais, observação nossa, né? Do livro ali, nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. Cada criatura mineral, vegetal e animal, e outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitas. Isso está em A Gênese. Eu tô doida pra ler esse livro, gente. Tem que ter, quando a gente terminar esse, o próximo vai ser A Gênese, combinado? Depois desse aqui. Porque aqui ele fala tanto da Gênese que eu preciso confirmar as coisas que ele tá falando. Se o espírito é uma síntese de todos os reinos citados e de vários outros ainda não conhecidos, faz-se mister compreendermos que nossos semelhantes, que nós assemelhamos à natureza. O verdadeiro transformismo acontece nesse círculo interno, acrescido de um número incalculável de consciências que adentram o nosso universo e dele emigram continuamente por meio de um intercâmbio incessante, valendo-se de inúmeros meios e formas de interações entre todos os seres da criação. A inteligência é um dom especial, o próprio de algumas classes de seres orgânicos, quis lidar com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da existência e a sua individualidade, assim como os meios de estabelecer as relações como o mundo exterior que se promoverem suas necessidades. Podem distinguir-se assim. Essa aqui é a questão do Livro dos Espíritos 71. Primeiro, seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade ou inteligência, são corpos brutos. Os animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E os seres animados pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, tendo mais um princípio inteligente que é a faculdade de pensar, que lhes dá a faculdade de pensar. Assim é que deveríamos compreender a alma vital para designar o princípio da vida material. A alma intelectual para o princípio da inteligência que expressa, enquanto a vida na alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para entender. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita apenas do homem. Outro exemplo é a passagem do Evangelho, quando Jesus acalmou a tempestade. Ao fazê-lo, ordenava a quem? Aos ventos ou aos responsáveis pelo fenômeno, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, em dezembro de 1859, São Luís tece considerações sobre a comunicação desses seres e mostra vários níveis elementais que na época foram chamados de espíritos elementares, espíritos da natureza e etc. Na doutrina dos espíritos há farto material para análise do assunto, até aqui pouco estudado. Não obstante, para ser a chave de compreensão da origem e da evolução da vida, procuramos por meio do raciocínio da lógica e do bom senso exercer a recomendação de Kardec. A fé necessita de uma base.
E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreende. Eis porque não se dobra, pois se somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Os pesquisadores estudiosos do ensino dos espíritos, dos desejosos do saber, não receiam quando questionam a espiritualidade a respeito da origem, natureza e do destino de que tudo que existe, uma vez que sua resposta é iluminar e libertar consciências, usando para isso 3 alicerces básicos: filosofia, ciência e moral, ou seja, consolar, esclarecer e libertar. Vamos para um outro tópico: humanidade, pré-humano ou sub-humano. Os elementais, desde o infinitamente pequenos, existem em reinos adequados a eles, porém, entre o animal e o homem, existe o que preferimos chamar de pré-humano, sub-humano ou sub-humano ou humanimalidade. Custou. Por encontrarmos subsídios nas obras de codificação. Observe a questão abaixo. No número 609 do Livro dos Espíritos, o espírito, entrando no período de humanidade, conserva-se traços do que foi antes do período que se poderia chamar pré-humano? Depende da instância que separa os 2 períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ter-se sinais ou menos pronunciados do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Sempre há anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e acontecimentos. Somente depois de adquirirem largas e indispensáveis experiências, esses seres, ora estagiando no reino intermediário entre o animal e o homem, alcançarão o estado de humanização. Analisaremos as lições a seguir. Sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas aos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas da evolução. Mas tudo não se detém em crer somente no progresso incessante do espírito embrião da matéria, se desenvolvendo ao passar pelo exame severo do mineral, do vegetal, do animal, para chegar à humanimalidade, onde somente começa a se ensaiar a alma quando se encarnará orgulhosa de sua tarefa na humanidade. Executar primeiro e mais tarde, quando preparados e equipados com o conhecimento e o discernimento necessários, presidir a sua destinação. O processo de evolução requer experiências por todos os reinos da natureza, estágios preparatórios para a condição humana, quando o ser dotado do livre-arbítrio jornadeará o caminho da angelitude. Todas as condições de vida são úteis e necessárias ao conserto universal, da mesma forma que nenhuma ovelha se perderá do aprisco, conforme ensinava Jesus. Todos alcançarão a perfeição, embora em diferentes ritmos, considerando os níveis de aprendizagem individuais. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nesses sítios em posições infraterrestres. A transição pelos estágios evolutivos, segundo André Luiz, nem sempre ocorre de forma tranquila. Aos que se demoram na retaguarda, renitentes às transformações que cada etapa oferece, prolongando, muitas vezes e de forma dolorosa, a experiência regenerativa, postergando a realização da sua plenitude. Desde nosso lar, considera-se o estágio entre os elementais como uma etapa natural de desenvolvimento, uma experiência educativa, preparatória para os exercícios mais avançados de aprendizagem. Todos nós fomos estagiários incontáveis dos reinos da natureza, realidade condizente com a perfeição e a justiça das leis divinas. Seria contrário à lógica e ao bom senso admitirmos nossa origem e o percurso evolutivo, transitando pelos reinos da natureza até chegarmos ao reino animal. O fato de reconhecermos nossas origens, as nossas heranças como elementais, tornar-nos-ias menos sublimes e divinos? Se assim não fosse, certamente seríamos bem menores que já somos, já que não poderíamos aurir em outras fontes as experiências inerentes a cada reino. Conquanto não faça uso do termo elementais, André Luiz identifica-os em exercício do auxílio quando Narcisa solicita os seus empréstimos para obtenção de recursos naturais e em outras situações ao longo de sua obra. Presentes em todos os reinos, os elementais são a base da coesão e os alicerces da vida em toda a extensão da natureza. Conquanto a época não possibilitasse maiores esclarecimentos sobre o assunto, André Luiz nos transmitiu informações valiosas ao seu respeito, ainda hoje ignoradas por muitos.
Assim, é oportuno lembrar que Allan Kardec profetiza no item 7 da introdução de O Livro dos Espíritos. Quando a crença espírita estiver bastante difundida e quando for aceita pelas massas e se julgar pela rapidez com que se propaga, esse tempo não está longe. Acontecerá o espiritismo, o que ocorre com todas as ideias novas que encontrarão oposição. Os sábios irão se render à evidência. Rememoremos a sequência de nossa caminhada evolutiva e as possibilidades de aprendizagem e evolução que alguns desses reinos propiciam. No reino mineral, expandimos a atração, a gravitação e a repulsão e iniciamos a sensibilidade. Segundo Allan Kardec, as obras ditas da natureza são o produto de forças naturais que agem mecanicamente em consequência das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. Acontecerá com o espiritismo o que ocorre com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Rememoremos a sequência de nossa caminhada evolutiva e as possibilidades de aprendizagem e evolução que alguns desses reinos nos propiciam. No reino mineral, expandimos a atração, a gravitação, a repulsão e iniciamos a sensibilidade. Segundo Allan Kardec, as obras ditas na natureza são o produto de forças naturais que agem mecanicamente em consequência das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o império dessas leis. No reino vegetal, aperfeiçoamos a atração, a gravitação e a repulsão e elevamos a sensibilidade ao nível do sistema nervoso embrionário, como nos informa Joana de Ângeles. O amor é de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime encontra-se no insídio no hálito da vida, e enquanto o psiquismo em forma primitiva mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo de evolução. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao largo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, em qual se desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida, através do surgimento da sensibilidade. Um novo processo que se desdobra do período multimilenar trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica que se constitui, facultando-lhe o desdobramento das sensações até o momento em que surge o instinto nas formas animais. Segundo Allan Kardec, as plantas nascem, brotam, crescem, se multiplicam, sempre do mesmo modo, cada uma em sua espécie, em virtude dessas mesmas leis. Joana de Ângeles esclarece como se processa a transição da consciência embrionária nas estruturas minerais e vegetais de um reino a outro, para a formação da sensibilidade. Após esse estágio nos reinos, a consciência elemental ascende para a fase do desenvolvimento do instinto, de forma embrionária no vegetal, consolidando-se mais amplamente na forma animal. No reino animal, aperfeiçoa-se o instinto e dá início ao desenvolvimento da inteligência. Kardec prossegue na mesma obra, capitulando itens citados. Ocorre o mesmo com os animais. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais são uma inteligência livre. Tudo isso é verdade, mas essas forças são os efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. São materiais e mecânicas, não são inteligentes, e por si mesma, isto é, ainda verdade, mas são postas em ação, distribuídas e apropriadas para a necessidade de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. No reino subhumano, aperfeiçoamos a inteligência, sublimando paulatinamente todos os potenciais adquiridos nas etapas anteriores. Iniciamos a aquisição do mecanismo racional, razão no início da humanização, ainda como consciência subhumana, também chamada de reino elemental. No reino nominal, aperfeiçoamos a razão e começamos o exercício inicial da intuição, que segue a sua trajetória a caminho da angelitude, objetivando a conquista do amor universal. Imprescindível frisar o respeito que se deve dispensar a todos os seres com os quais relacionamos essa jornada interminável. Allan Kardec, Leon Denis e Emmanuel, respectivamente, expressam de forma sucinta ideias semelhantes nas seguintes citações, traçando um breve roteiro sobre o evolver do espírito. O verbo criador adormece na planta, sonha no animal e no homem se levanta,
De degrau em degrau, a descer e a subir se agrega a criação em subir e fulgir. Do éter na ondulação, na forma imensa candeia, que na pedra começa e no arcanjo se alteia. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana nas leis eternas. Pedra sonha com a sensação de planta, a árvore aspira o instinto animal, a fera vislumbra a inteligência, o selvagem candidata-se à luz da razão. O homem deseja para si mesmo o brilho do anjo. O anjo entrevê a celeste escalada nas posições que ainda lhe cabe atravessar, rumo da integração com a munificência divina. Os potenciais despertados pelas experiências vivenciadas no decorrer das diversas peregrinações, com a consequente aquisição de conhecimentos, obedecem aos imperativos educacionais da lei que rege as estruturas e os seres, com todos os estágios e dimensões da vida. Em cada setor existe um programa que o normatiza e o impulsiona ao pararmos da evolução. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo, e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos. Para que cheguem a esse ponto, passam por fileiras de milênios incontáveis e esses bilhões de anos lhe deixam marcas de leis que se devem ser respeitadas. Eles atuam com amor e por amor à sabedoria suprema do universo. Identificados por André Luiz, a matéria mental diante do mais discreto convite dos pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, os elementais atacam e executam imediatamente o comando da vontade, qualquer que seja ele. O instrutor Gúbio, ao discorrer sobre o seu trabalho no reino mental, esclarece que eles plasmam os secretos desejos de quem os convida. Esses seres, em forma de fluidos, semicondensados ou não, alimentos mentais ou físicos, ao entrarem no universo do espírito, amoldar-se-ão aos seus vícios, paixões ou virtudes. Por si sós, eles não assumem a função de comando que nos compete ao espírito realizar. No entanto, curvam-se adiante da autoridade moral do ser que os convida. Por esse motivo, deve-se treinar incansavelmente a entidade mental, o médium do espírito que o universo da ação e atuação, em sua vasta rede de potenciais obediências à lei, à justiça, amor e caridade, em sua maior pureza. Para André Luiz e outros estudiosos, a nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que circunda. Nossa mente é, desse modo, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que, ao exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando dos nossos desígnios. Colocada entre objetivo e subjetivo, é obrigada pela lei divina a aprender, verificar, escolher e repelir e aceitar, recolher, guardar, enriquecer, iluminar, progredir sempre. O que importa acima de tudo é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante em vista de alcançar um desígnio conforme o direito e a justiça. Percebe-se, então, que é grande a capacidade criadora, o poder de transformação e a responsabilidade do espírito que anima a forma humana a caminho da angelitude. Instado a movimentar-se na arena das experiências objetivas e subjetivas, visando aperfeiçoar-se e ascender, obrigar-se ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pelas leis superiores e exemplificadas pelos que precederam na escada evolutiva. Concomitantemente, vê-se na inteligência de intermediar essas luzes normativas para que o sucedem. Nesse mister, seus potenciais desabrocham e se expandem, exercita-os nas diversas atividades que a submete para atingir os fins que se propõe. A mente criadora, nesse mover-se ininterrupto de ascensão, plasma no laboratório da natureza íntima e da natureza externa tudo que almeja, criando formas e seres aos quais deverá, por sua vez, nortear para os páramos da evolução. Eurípides Barçanufo corrobora esse fato. Não vos esqueçais de que ainda mais que os pensamentos ou as vossas palavras tornam-se coisas materiais, embora invisíveis para o vosso atual estado de evolução. E essas vossas criações ficam plasmadas no grande éter universal que interpreta o vosso planeta como entes vivos ligados à vossa evolução, reagindo favorável ou desfavoravelmente em todos os momentos da nossa vida.
Emmanuel esclarece-nos quanto à capacidade criativa do universo mental de cada ser, a refletir imediatamente dos seus semelhantes no universo exterior, não antes de atingir instantânea e integralmente seu próprio universo. Pode, com essa capacidade, iluminar ou perturbar, atrair ou repulsar, revitalizar ou desvitalizar, vivificar ou aniquilar as possibilidades de uma vida plena e feliz. Pietro Baldi, buscando a compreensão do conceito genético do princípio que anima e governa as coisas, isto é, as forças que movimentam o funcionamento orgânico. Também identifica essas entidades infinitesimais, elementos componentes dos reinos infraatômicos. Em seu laboratório mental, Teste coloca com as mesmas como que combinando as tarefas a serem executadas no presente e por vir. A ciência estabelece que os fótons, elementos vivos da natureza segundo Aulus, nascem da aceleração dos elétrons. Nos chamados saltos quânticos. Deixa eu anotar um negócio aqui para eu poder entender depois. Também podem ser liberados por um núcleo instável que passa por algum tipo de decaimento nuclear. Os átomos emitem fótons frequentemente devido às suas interações mútuas. No ensino dos espíritos, visualizamos a existência deles antes dos elétrons, isso é, no éter cósmico, na energia universal e no princípio vital universal. Compondo o universo subatômico, os bósons, os leptons, os baryons, os mesons, os quarks, componentes do neutrônio, elemento zero do sistema periódico. Revisitemos informações de Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Miramês e Pietro Baldi, respectivamente. Esse fluido penetra os corpos com um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida, os seres e perpetua sobre cada globo, segundo a sua condição. Princípio em estado latente que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou outra, porque há muitos outros reinos naturais dos quais não supomos a sua própria existência, sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião se agrupam como no organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, que tem forma determinada e imutável, por ser energia pulsante como elemento aquém da luz, como sendo fonte desta. Todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constituem na base da luz. A luz é um prodígio da natureza. Partem dos altiplanos da vida maior projeções de claridades das quais desconhecemos o seu mais profundo significado por não ser uma luz comum, como tantas outras. É viva a sua expressão, mais simples e entende o convite da mente adestrada. A luz é um prodígio da natureza. Imaginai que uma imensa usina de construções vitais transformou a Terra, com progressiva expansão de plantas nos continentes emersos. Mares ilimitados de substância verde trabalham sem repouso na construção da matéria-prima, de que depois formar-se-á cada ser vivo.
Miríades de folhas estendem-se ao sol, ávidas para surpreender e agarrar cada átomo de carbono e cada raio de luz. Os fótons, entidades vivas da natureza, geradores do mundo subatômico, se interrelacionam facilmente com partículas de matéria, composta de seres vivos que sabem apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. Esses elementos também tiveram sua origem na matéria mental, composta de seres vivos inumeráveis. Os pensamentos que exteriorizam também o são. Os pensamentos e princípios espirituais exteriorizados pela mente não poderiam ser outros senão os princípios inteligentes, previamente assimilados e treinados. Emmanuel disserta em torno do mesmo assunto. A velacez arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira temos a chama, no segundo identificamos a ideia. No fundo, os agentes que nos referimos são neutros em si. Verificamos no símile que a energia mental inelutavelmente ligada à nossa consciência, que produz, observe, obedece à vontade. O espírito começou sua escalada evolutiva compondo os fótons, elementos formadores da estrutura da energia universal. Tiveram suas primeiras experiências nos universos dos fluidos. Se tudo o que existe se originou do psiquismo divino ou matéria primitiva, conforme o livro dos Espíritos e a Gênesis, eu vou ler. Vai estar aqui, eu vou ler. Se eu não tiver, eu pego um PDF, mas ele está aqui na coleção, foi emprestada, minha irmã me emprestou, eu vou ler. Ele não leu, ainda não, eu vou ler para nós. Exterioriza-se pela mente cósmica, torna-se compreensível a assertiva de Jesus de que somos deuses e podemos fazer tudo o que ele fez. Como engenheiro sideral e muito mais. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base dos corpúsculos sobre as irradiações da mente. Sobre a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. Em análogo alicerce, as inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação do universo, formando assim o veículo psicossomático em que a exprimem. Sob o mesmo princípio de comando mental, com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas. Sendo assim, como criadores de nossas criações, se eternizam em conformidade com a sua sublimação. Da vida emana a vida, com as peculiaridades genéticas de sua origem. A lâmpada, cujo bojo se faz luz, arroja de si mesmo os fotônios, que são elementos vivos da natureza. A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. No ponto das reflexões a que chegamos, compreendemos que a ideia é um ser organizado e com vida própria. Ela pode se transformar em alimentos ou mensageiros psicoeletroquímicos. Alimentos que são unidades nutridoras e os psicoeletroquímicos são organizadores, vitalizando e orientando o universo psicossomático, deixando apto a exercer qualquer função no nosso meio. A ideia pode ser de curta duração quando aplicamos mal os recursos que não foram confiados e de longa ou perene duração quando bem direcionados. De uma forma ou de outra, incorporamos sempre os resultados escolhidos ou benéficos ou maléficos em nosso campo de atuação. Por se tratar de um ser vivo, composto de incontáveis outros, a ideia forma seres cada vez mais abrangentes que irão integrar a nossa própria consciência. O nosso campo vibracional se assemelha de um imã de gigantescas proporções, atraindo tudo o que estiver na frequência ou em nosso raio de ação. A matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. A matéria congregando milhões de vidas embrionárias é também a condensação da energia atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Somos autores, condutores de nosso destino, agindo e reagindo no universo sempre vivo, do alfa ao ômega, das origens da vida à sua mais alta expressão. Cumpre-nos, para tanto, interagir de forma coerente e ordeira com as energias multiformes desse oceano de amor e sentir nos comportamentos como parte integrante desse organismo grandioso, acompanhar harmoniosamente o ritmo de um processo de intensa permuta e dinamismo e tratar todos em frequências dimensionais, como gostaríamos de ser tratados.
Todos esses procedimentos constituem o mínimo que podemos e devemos concretizar. Toda matéria, mesmo aquela considerada bruta e inerte, é viva e sente, pode plasmar-se e obedece quando atingida por um comando forte. A matéria é pura energia. Em sua íntima estrutura atômica, ela é um edifício de forças. Matéria, no sentido de um corpo sólido, compacto, impenetrável, não existe. Trata-se apenas da residência de reações. A solidez é apenas a soma de movimentos velocíssimos e a velocidade que enche as imensas extensões dos espaços vazios em que agitam as mínimas unidades. De modo que na substância não existe matéria, no sentido que lhe dais, mas só existe movimento. A diferença entre matéria e energia é dada pela direção diferente do movimento. Rotatório fechado em si mesmo na matéria, ondulatório com ciclo aberto e lançado no espaço para energia. Nossa, fez um sentidão. Nossa! A consciência elemental, para participar de uma estrutura atômica que por si mesma é um edifício de forças vivas, semelhante ao nosso sistema planetário, deverá se comportar de conformidade com a lei de atração, a lei de amor para a matéria inorgânica, de acordo com as outras expressões da lei que regem o meio em que estiver inserida. Esse meio subordina uma programação previamente elaborada e objetiva ao aperfeiçoamento do ser coletivo. Se não agirmos segundo essa normativa, seremos convidados a nos retirar do contexto, como estabelece a passagem evangélica, quando o mestre adverte o trabalhador quanto à necessidade de multiplicar os talentos que lhe foram confiados, a fim de permanecer e desfrutar dos gozos do seu Senhor. Assim, devemos agir em relação a todos os níveis conscienciais a nós confiados em todos os estágios e frequência da vida. Joana de Ângeles nos ensina, em autodescobrimento, uma busca interior. Vou anotar isso aqui. A conversar terna e bondosamente com esses níveis conscienciais dos nossos órgãos, nossas células, imperfeições morais, energias rarefeitas e condensadas, mostrando-lhes suas origens, natureza divina, para onde e quando desejamos conduzi-los. O nosso dever em todos os estágios é transformar as consciências, princípios inteligentes ou elementais, dentro e fora de nós, inteligências instintivas, sensações, emoções, sentimentos, virtudes, potenciais eternos, ou seja, transformar os menos cultos numa síntese de amor universal. O amor resume de forma completa a doutrina de Jesus. Quando atingirmos um estágio de amor universal, podemos dizer eu sou. Assim como disse Jesus, eu e o Pai somos unos. Quem me vê, vê o Pai. Paulo de Tarso também asseverou, segui-me vós, pois eu já sou igual a ele. Sede vós igual a mim, pois já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. A vivência plena nesse estágio de consciência desperta transformar-nos-á em cartas vivas do Evangelho de Jesus, a exemplo de Paulo, o Evangelho vivo em espírito e em verdade. Ficamos por aqui, até o capítulo 8. Tchau!